meu nome é De Paula. Eu queria fazer uma colocação. Como você colocou a respeito dos medos, né, que acontece no Rio de Janeiro, eu queria colocar o seguinte. No Rio de Janeiro existem as famosas milícias, né, que são formadas pelos policiais, militares, muitos pelo pessoal do Corpo de Bombeiro, para poder chegar, no caso lá, eles baniram os marginais na favela, em algumas regiões, e tomaram posse daquela região para poder fazer um policiamento, entre aspas, né, para trazer segurança e tirar o medo do pessoal com relação a esses marginais. A questão é, como esse pessoal da milícia também impõe certa segurança, também entre aspas, porque eles requisitam um pagamento de algumas verbas para eles poderem fazer essa segurança, né, também traz um certo medo para o pessoal que reside naquela região, né. Como que você vê, como você colocou na sua pesquisa, se é que foi feito, acredito que você deve ter feito algum levantamento, a respeito do medo desse pessoal, porque, primeiramente, o medo era com relação aos marginais que estavam naquela região, né, naquela população. Hoje, o medo existe por causa do pessoal da milícia, que eles pagam para ter uma certa segurança, entre aspas, porque, na realidade, se acontece alguma situação que não favorece as famosas milícias, esse pessoal também são cometidos de alguma vítima, são cometidos de alguns assassinatos, como é visto na própria imprensa lá no Rio de Janeiro. Bom, eu acho que esse exemplo é um exemplo muito bom, porque é o seguinte, na saída da ditadura, esses grupos tinham o nome de Esquadrões da Morte. Então, tanto eu acho aqui em São Paulo, no primeiro governo estadual, depois da redemocratização, como no Rio, ou em outros lugares no Brasil, isso foi um alvo da política de segurança pública, desmantelar, né, das políticas democráticas de segurança pública, desmantelar os esquadrões da morte. Uma das coisas que eu acho incrível é que elas receberam um upgrade, viraram milícias. O nome milícia, houve um prefeito no Rio que dizia que as milícias eram autorresistência das comunidades, que elas estavam se organizando contra o, entre aspas, narcotráfico, que eu não uso essa expressão, porque depois eu posso até explicar, porque não é narcótico e tal. Mas, então elas foram incensadas como um poder, né, que ia acabar com o grande mal, o grande fantasma, que seria aquele comércio varejista de drogas, que em algumas comunidades aterrorizava, em outras não, tinha uma... Então, o que acontece? Elas foram incensadas e hoje é um dos principais problemas, porque o mercado, né, então elas eram lidas e faladas como, olha, agora as comunidades estão, como matava bandido, elas eram boas, né, dentro dessa histórico truculento que a gente tem. E o que aconteceu? O mercado dessas, vamos dizer, existiu uma competição de mercado, né, existiu... E elas se apropriaram de algumas comunidades e elas também entraram no comércio varejista de drogas e gatunete, venda de gás, quer dizer, toda a atividade econômica. Então, é justamente esse exemplo, né? Era um exemplo que, na saída da ditadura, o esforço de acabar com as execuções ilegais, com os esquadrões da morte, com o trabalho... E, hoje em dia, você tem no Rio de Janeiro o índice de homicídio maior do Rio de Janeiro, são nas áreas que iam ser salvas pelas, hoje, milícias e antes, esquadrões da morte. E também a quantidade de policiais mortos, também nessas atividades, né? Nós estamos vivendo um tempo, no Rio de Janeiro, é a polícia que mais mata no mundo, mas também é o lugar onde os policiais mais morrem, né? Porque eu acredito que também você atirar a polícia nessas atividades truculentas, o que produz nesses homens, em termos de... Tem vários estudos sobre isso, em termos de adoecimento mesmo, né, das relações familiares. Então, eu acho que a milícia é um exemplo de como algo que era lido como... foi insensado e até chegar a um ponto hoje
eu creio que o Rio de Janeiro, esse é o principal problema que nós temos, que fez com que a taxa de homicídio, por exemplo, em Campo Grande, atingiu o índice, que é dentro do município do Rio de Janeiro, é um bairro onde as milícias cresceram muito. Então, eu acho que esse é um problema típico, assim, de uma maneira, ela recebeu uma dignidade, né, algo que poderia ser lido como truculência, trabalho ilegal da polícia, extermínio, esquadrões da morte, de repente ganharam status. E agora, esse é um dos problemas principais da polícia do Rio, das políticas de segurança do Rio. Como conter essas milícias e desarticulá-las? Então, acho que é uma boa pergunta. A população das áreas pobres está sempre no terror, né? E talvez isso seja funcional, né? Isso que eu quero dizer. Talvez essa tenha sido a cultura das políticas de segurança do neoliberalismo. Compensar, né, as outras faltas de acesso com essa truculência desejada, insensada. Professora Vera, sou Alexandre Antunes, da comunidade da favela de Heliópolis, ninguém precisa sair correndo, pela política do terror, né, implantada pelo Estado. Ultimamente eu vivi dois fatos históricos, sociais, bem significativos, vivenciar, de estar na hora, assim, que foi uma situação na faculdade de educação, na USP, que a polícia entrou atirando, jogando bomba, uma cena, assim, para quem estava presente, qualquer coisa. E também estive presente num outro evento social, história social, assim, da polícia brasileira, da polícia do Estado de São Paulo, na favela da comunidade de Heliópolis, de onde sou. Onde moro, né, onde fui jogado, enfim. É toda uma questão social que a gente, se a gente for questionar aí. Enfim. Aí, lá em Heliópolis, a polícia entrou atirando, assim. Aí a mídia, no dia seguinte, aqueles marginais, aqueles vagabundos, aqueles delinquentes. Eu não sou nada disso, enfim, trabalho, não sou delinquente. E a maioria da população de lá, que são 120 mil pessoas, tem uma característica de comunidade graças à sociedade. Então, entrou atirando, acertou uma menina de 6, 7 anos, quase matou essa menina, a bala ficou alojada, ficou aquele reboliço todo, a polícia invadiu a comunidade, quase que invadiu a tropa de choque, houve um conflito social, a comunidade teve uma ação junto à polícia, não, aqui não, porque vocês não podem fazerem isso, e a polícia não pode fazer isso nem lá, nem em nenhum lugar. A minha questão é, vivemos então uma política de Estado da incapacidade ou da eficiência? Obrigado. Obrigada. Não, eu acho que é de uma eficiência de tocar o terror. Olha, eu acompanhei o caso de Heliópolis, acompanhei à distância pelo jornal, mas uma das coisas que mais me intrigou, e que sempre me intriga também no Rio, porque sempre assim, eles desceram e queimaram ônibus. E a minha pergunta é sempre, por quê que desceram e queimaram? Isso nunca aparece, né? A grande mídia, essa questão não pode ser, não, porque entrou lá, matou uma criança, ou matou alguém dentro da comunidade, é sempre justificado, no caso do Rio de Janeiro também, quando existe um excesso policial, e no Rio de Janeiro nós estamos com cerca de 1.200 execuções policiais oficiais por ano no Rio de Janeiro, que é um número assim que não existe em termos de política de segurança. Sempre que acontece algum excesso policial que a comunidade desce para protestar, ela é lida e vendida como os traficantes que botaram, porque aí anula completamente a violência que aconteceu naquela comunidade. Nunca ninguém vai se perguntar por que desceram, o que aconteceu. É isso que eu estou dizendo quando eu digo de adesão subjetiva à barbárie. É uma maneira de ler a conflitividade social e o terror contra os pobres, sempre produzindo uma demanda por mais violência. E no caso do Rio de Janeiro, então, isso é uma coisa... Agora você tem a violência anunciada. Olha, nós vamos voltar
no Alemão. Quando outro dia teve na Maré o assassinato de um jovem trabalhador, e aí é sempre dito, mataram um traficante, né? E eu assisti as mães correndo, a polícia atirou, jogou bomba de gás lacrimogênio, não, porque o narcotráfico está botando eles na rua, e no dia seguinte, ele era entregador de pizza, ele era um trabalhador, ou ele era pedreiro, e essa questão não aparece, porque em nome deste grande outro, o traficante, você pode fazer tudo, você pode torturar, pode mutilar, então eu tenho o mesmo sentimento que você. É muito eficiente. Olha que controle que você tem sobre as comunidades, né, pobres. Né? Primeiro, você já tem todo o dia a dia, que é a juventude popular, ela se desloca levando geral, tapa na cara, né? Faz parte do cotidiano. Mas quando você tem em vez de você ler isso politicamente ou socialmente, a leitura que se faz está vendo? É o mal, né? O tráfico e tal. Eu me lembro que em Heliópolis eu falava, meu Deus, o que será que aconteceu para ter... Essa é a primeira pergunta, mas essa pergunta, ela é o tempo todo apagada. Essa é a pergunta que não se pode fazer. Né? O que aconteceu lá dentro? A polícia pode entrar no nosso condomínio, no nosso edifício, atirando e ferindo uma menina aqui. O que nós faríamos se isso acontecesse? Ali aquilo entra um pouco como se fosse a natureza das coisas. É assim que tem que entrar mesmo, esse pessoal... Por isso que eu trouxe a truculência da escravidão. Que como é que você vai manter a ordem num lugar tão desigual, se não for... Né? Então, eu acho que, de uma certa forma, é uma eficácia, né? De manter sob controle os insatisfeitos com a nova ordem econômica, política e social, né? Nessa democracia sangrenta que a gente está vivendo. Né? Respondi a tua pergunta? A sua posição, para mim, ela é incapaz. Ela é incapaz, mas ela é eficiente ao aterrorizar as populações. Para mim também seria, lógico que ela é incapaz, eu acho que é mais do que incapaz, mas ela produz uma eficiência, né? De dizer, olha, esse povo vai ser tratado assim. Eu sou crítica dessa eficiência, eu não acho isso legal. Mas eu estou dizendo, quando mataram 19 no Alemão, a capa da revista Época era inovações na política de segurança pública, como se aquilo fosse eficiente. Mas é lógico que ela é incapaz de... É nesse sentido. Pode começar a pergunta? Boa noite, Vera. Meu nome é Arthur. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Dentro desse processo histórico, né, onde se constrói medos e se constrói utopias, você percebeu na sua pesquisa o surgimento de dilemas da consciência, principalmente por parte de quem produz e arquiteta todo esse terror? Você diz, no século XIX, das elites dirigentes escravistas? Isso, pode começar a pergunta nesse sentido, se eu posso assim, dirigir a sua resposta, desculpa. Mas voltada mais nesse processo carioca mesmo, e que se estende aqui para São Paulo também. Como, por exemplo, o sujeito que faz parte dessa manutenção de terror, que emprega essa manutenção de terror, ele consegue perceber isso, e se há dentro da sua pesquisa... a percepção de dilemas da consciência. Será que essas pessoas, em um dado momento, elas percebem que elas estão produzindo terror e produzindo essa incapacidade e, ao mesmo tempo, essa eficiência terrorista? Eu acho que o esforço do sistema, usando essa palavra, do poder, vamos dizer assim, e principalmente eu acho que da grande mídia, é naturalizar isso. Que não hajam dilemas de consciência. É óbvio que os pontos de fuga, as resistências, né, lá no Rio de Janeiro você tem toda... E aqui também, há pouco tempo atrás fui numa reunião da juventude negra daqui de São Paulo, fiquei super impressionado com
a articulação deles, com a consciência deles, com a organização contra isso tudo. Então, eu acho que existem pontos de fuga, pontos de resistência, mas eu acho que o esforço do sistema todo é neutralizar o dilema de consciência e não permitir que as pessoas façam isso numa perspectiva histórica, porque daqui a 100 anos nós vamos dizer, meu Deus, o que a gente estava fazendo naquele momento histórico? O que era aquilo? Então, eu acho que o esforço é que esse dilema não aconteça, que isso seja naturalizado. E aí, quando eu chamo de uma estética de escravidão, né, para mim, por isso que eu digo, a gente tem que recuperar a nossa capacidade de nos indignarmos, aquela foto, e há pouco tempo atrás eu escrevi um artigo que saiu em Brasília, no Jornal de Brasília, que eu dizia aqueles pés descalços e negros jogados mortos na caçamba do Camburão. Isso está virando assim uma paisagem natural, né? Então eu acho que todo o esforço desse poder é naturalizar isso, dizer, olha, não tem outro. E por isso que eu fui para o século XIX. E uma coisa curiosa é que quando eu fui para o século XIX, algumas pessoas perguntavam, poxa, mas o Rio de Janeiro no século XIX era muito tranquilo, né? Quer dizer, as pessoas não se davam conta de que uma cidade escravocrata não pode ser tranquila. Como é que você vai manter uma coisa tão brutal, tão violenta? E essa pergunta é o que tem por trás dessa violência? Né? Então, eu acho que é óbvio que há dilemas de consciência, mas o esforço enorme é que eles não circulem e que eles não se articulem. Né? Que isso seja lido como uma paisagem natural, esse povo tem que ser tratado a si mesmo. Isso eu dizia no século XIX, abolicionistas ingleses, haitianos, agora você vai dizer, é o crime organizado, mas, né, e a nossa cidade, os nossos fantasmas, a história dos nossos bairros, a gente podia estar tendo uma leitura sobre isso, muito mais projetos de iluminação urbana, projetos de protagonismo da juventude popular, né? Não a coisa de tratar a juventude popular como carente, que precisa de amparo, mas tratá-la como a juventude popular é a maior riqueza que um país tem, é essa garotada. Né? Então, se a gente, em vez de desejar que ele seja que ele perpetue o lugar dele na hierarquia social, a gente pensar nele como um piloto de caça, um neurocirurgião, e produzir esses projetos, pensar... Eu tenho uma afilhada, que é uma menina maravilhosa, que ela estudou arquitetura, e ela faz light design. E ela uma vez foi a um congresso de light design lá no Rio, e ela fez a seguinte pergunta, é possível a gente fazer design de luz e fazer um projeto social ao mesmo tempo? Os professores brasileiros que estavam na mesa diziam, não, light design é uma coisa muito cara. Tinha um professor sueco na mesa que levou ela para a Suécia para fazer mestrado, porque como as cidades nórdicas são muito escuras, a luz, o projeto urbano de luz é um grande projeto social. Então a gente podia estar, em vez de pensar em maiores muros, a gente podia pensar em iluminações para Heliópolis, para o Alemão, projetos grandiosos, bonitos. Por isso que eu quero recuperar essa utopia, a gente sair dessa armadilha, né, dessa prisão do medo. Não sei se eu te respondi bem. Meu nome é Jason, eu sou professor de História. Para Hobbes, a função do Estado, quando ele prende alguém, não é reeducar a pessoa, é exatamente gerar o medo. Né? Então, isso é dito por Thomas Hobbes, que é um dos grandes pensadores do Estado moderno. Você não acha que não seria isso intrínseco ao Estado? Essa estratégia de medo não seria intrínseca ao próprio Estado? Uma outra questão é que quando o Abadia foi preso, foi revelado, foi cobrado dele 500 mil reais. Para ele ser mantido preso, para ele ficar solto, ele tinha que pagar 500 mil reais. Há pouco tempo antes, tinha sido preso em São Paulo também um policial acusado de extorquir uma quantidade também
muito próxima de dinheiro de traficantes paulistas. A impressão que eu tive quando comparando as duas notícias foi, bom, então tem uma tabela. Né? Como se tivesse uma tabela, então. Não é uma estratégia de expropriação? E não tem uma mudança nesses grupos de extermínio? Porque em São Paulo, o ano passado, também foi desbaratado um grupo de extermínio e descobriu-se que os bandidos que eram mortos eram os que não pagavam os policiais. Todo mundo pensava que era um grupo de extermínio, né, que eles iam lá e matavam o sujeito porque ele era bandido. Aí descobriu-se que não, que eram mortos os que não pagavam para esses corruptos. Então, não há uma estratégia, eu vou usar o velho jargão marxista, porque eu sou marxista também, né? Não tem uma estratégia aí de expropriação de capital? Concordo com você. Também tenho uma formação marxista, né? Tento jogar isso para o futuro. Boa formação, é verdade. Mas eu acho que o Estado, né? Eu acho que o neoliberalismo foi Hobbes puro, né? O neoliberalismo e o Estado, quer dizer, tanto que na história da criminologia a gente mostra como o poder punitivo, o processo de acumulação de capital e o Estado surgem junto, né? No sentido de ordenar, né, quando a gente vai trabalhar a miséria da classe trabalhadora na construção do capitalismo, não precisa nem de ler Marx, a gente pode ler Charles Dickens, né? O que era a exploração? Para o capital se desenvolver, ele produziu uma miserabilização que vai o tempo todo estar trabalhando o medo, e o Hobbes é o homem do medo, né? Você tem toda a razão. Agora, na outra pergunta tua, eu acho que a Constituição do Estado é uma pena que nós, aí eu quero trazer aqui o Darcy Ribeiro, o fantasma do Darcy Ribeiro, né? Uma civilização tão maravilhosa como a nossa, né? Com tantas coisas da África, das civilizações indígenas, por que a gente está até hoje no modelo hobbesiano, né? Por que a gente não conseguiu... Exatamente. Exatamente. E a Constituição do Brasil era a destruição das civilizações indígenas, mas como é que a gente não sai disso? Agora, a política criminal de drogas, que nos foi imposta na ditadura, né, militar, a nossa política, nós optamos pelo proibicionismo. Eu tenho um livro sobre isso, eu escrevo sobre isso, né, que isso foi um modelo que é um fracasso total, mas que nós temos um apego por esse fracasso muito grande. Em Viena, agora, na última Convenção Mundial sobre Drogas, começa a aparecer o fracasso que é. Há 40 anos nós temos essa política criminal de drogas. É legal, tem até um texto do Nilo que se chama Política Criminal com Derramamento de Sangue, que mostra como na história do Brasil houve momentos, porque eu acho que a história, e você é historiador também, nos dá essa luz em que essas substâncias que foram proibidas a partir da ditadura estavam muito mais tratadas no paradigma médico do que no paradigma policial, das políticas dentro da doutrina de segurança nacional. Quando você olha 40 anos dessa política criminal de drogas, você vê a produção de drogas no Brasil só aumentou, o consumo de drogas só aumentou, a comercialização de drogas só aumentou, a corrupção policial em torno das drogas só aumentou e a violência só aumentou. Aí eu pergunto, é a mesma pergunta esqueci o nome do companheiro de Heliópolis, para que serve então a nossa política criminal de drogas? Para o que ela se propunha, nenhum fundamento ela alcançou. Nessa conferência, o Brasil ainda era um dos poucos países do mundo onde o consumo de droga aumentou muito. Então, para que serve? Serve para isso, né? O proibicionismo ele gera uma economia, né? Então, por que as Forças Armadas brasileiras, graças a Deus, se recusam a entrar nesse combate? Porque as Forças Armadas brasileiras têm uma reflexão profunda sobre isso. E toda hora vem um aventureiro e diz, não, joga as Forças Armadas nisso, que aí acaba também as Forças Armadas, né? Então, essa economia, ela serve para isso, é uma política de desbaratamento. Toda a política criminal de drogas foi feita porque aquelas duas substâncias faziam mal à saúde, eu concordo que fazem. E o resto você toma todas as drogas da indústria farmacoquímica. Outro dia saiu
uma matéria no jornal pequenininha, num jornal de São Paulo e nenhuma no Rio, que o Ziban, aquele medicamento para fumante parar de fumar, o dependente de tabaco parar de fumar, ele induz ao suicídio. Mas você vai encontrar Ziban aí, essas podem. Então, que sentido tem isso? O que é isso? Para que serve essa política criminal de drogas? Então, eu acho que ela serve para incrementar a cultura do medo, aumentar a truculência, porque aí você escolhe. Esse é o inimigo público número 1. Né? E aí eu acho que a política criminal, isso é o que a gente tem que ter coragem de dar um passo à frente, porque se tudo que ela se propôs combater, ela não serve para nada, nem para diminuir o consumo, nem a produção, nem a comercialização, nem a violência, nem a corrupção policial, mas para alguma coisa ela serve, né? Ela é um grande ordenador social. Olha, a favela é a área do narcotráfico. Então ali você pode fazer tudo, porque ali está o inimigo. E aqui o mercado consumidor do lado de cá, e você vai para clínicas. Então, eu acho que a gente tem que produzir outros projetos, porque a gente vai engolindo, vai naturalizando, por exemplo, a política criminal de drogas, como se não houvesse outra opção, ou se a gente pudesse imitar o de um outro país, sair do paradigma norte-americano para o paradigma holandês. Eu acho que a gente não pode produzir, através da nossa história, uma política que dê conta disso dentro da saúde pública, mas as coisas vão passando naturalizadas. Então, eu acho que essa política criminal de drogas, ela serve, uma das coisas que ela serve é para corroer, né, essas forças dentro dessa economia, porque ela tem que ser lida muito mais, a questão das drogas tem que ser lida muito mais pela saúde pública, pela geopolítica, né, e pela subjetividade, do que por essa mirada policialística. Então, ela serviu, de uma certa forma, também, e pela economia, isso que eu queria dizer, era outra coisa, é muito mais uma economia. Por isso que as milícias, quando a gente começava a pensar isso, a gente tem um instituto de pesquisas no Rio, chama Instituto Carioca de Criminologia, quando começou essa coisa, não, as milícias, a gente dizia, meu Deus, em 10 segundos as milícias vão ocupar o espaço da firma, que é como a gente diz, né? Rapidamente essa firma, porque é uma empresa, é um capital pauperizado, periférico. Como ele é informal, a disputa é um capitalismo mais sangrento ainda, os circuitos ilegais, como né, é o trabalho dos pobres, então ali tudo pode acontecer. Então, se a gente não olhar isso como uma economia política, né, tem livros, chama Economia Política das Drogas, mas aqui, a categoria que você vai trabalhar é crime organizado, narcotráfico, a construção de um demônio, que vai ter a mesma cara, historicamente. Ao longo da história, vira e mexe, o motor da criminalização muda, mas o pessoal que está sendo criminalizado, barbarizado, é sempre o mesmo. Né? Doutora Vera, meu nome é Francisco, e a pergunta que lhe dirijo é sobre a questão demográfica decorrente da violência contra jovens no Brasil e em São Paulo em particular. Aqui em São Paulo, nos distritos onde há maior índice de violência, na Zona Leste e na Zona Sul, onde se tem índices de homicídios chega à faixa de 80 mortes por 100 mil habitantes. Quando se trata de jovens de 14 a 25 anos de idade, esse índice chega a 240, 3 vezes mais. Jardim São Luís, Jardim Ângela, Jardim Peri, Cidade Tiradentes, enfim, não vou citar mais. Inclusive, isso já está causando uma questão demográfica, porque essas mortes ocorrem com jovens do sexo masculino. E um dado interessante é que os homicídios contra esses jovens, o índice de resolutividade da polícia paulista
é ínfimo. Aliás, é o menor dos índices de resolutividade, que já são baixos. Uma média de 2,2%, quando há outros países que chega a 50%, e quando se trata de jovens assassinados, não passa de 1,2% sobre a questão da autoria. Isso significa uma impunidade total quando se trata de mortes, de assassinatos contra jovens. Ou seja, há um estereótipo. Em sendo jovens, pobres, excluídos da periferia, então isso funcionaria como uma verdadeira limpeza social. Ou seja, seria menos um criminoso a ser preso, a dar gastos para a sociedade e para o Estado. Então, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: como superar, inclusive, o medo que existe hoje nos cruzamentos? Há um medo generalizado contra crianças nos cruzamentos, há um medo generalizado quando se aproxima jovens com características de pobres, e não é só hoje aqui, não é só o negro. Como superar essa questão hoje em São Paulo, no Brasil, da questão demográfica? Olha, assim, eu acho que a gente ainda não tem dados assim do abalo demográfico. A gente tem dados assim de que o homicídio de jovens dessa faixa etária hoje ocupa na taxa de mortalidade, ela são índices assim completamente fora do parâmetro, né? A mortalidade juvenil, né? Os homicídios já são a primeira causa de mortalidade juvenil. Você tem isso completamente concentrado, estatisticamente, as estatísticas do Ministério da Justiça e do IBGE, quem quiser olhar no site vai olhar isso, vai olhar o perfil dos meninos mortos. É um menino entre 14 e 25 anos, afrodescendente ou de comunidade pobre, né? Quer dizer, isso que eu estou chamando de juventude popular, para não racializar isso, né? Apesar disso ter uma incidência completamente... Há pouco tempo atrás, eu trabalhei com um número que me assustou muito, que eu li, que somando no Rio de Janeiro, nos últimos... foi há 2 anos atrás, eram 10 anos, tinham sido assassinados só no Rio de Janeiro 30 mil jovens. Então, é óbvio que isso tem um peso. E como superar isso? Eu acho que a gente saindo da naturalização, saindo da propagação desse senso comum, que é a naturalização da morte desses jovens, que não, eram 19 traficantes, né? Depois lá no Rio de Janeiro, estou falando do caso do Alemão, ou no caso de Heliópolis, ou no caso de Jardim Ângela, sempre, né, por exemplo, a política criminal de drogas é sempre não. Aquilo acho que a primeira coisa é a gente desnaturalizar, como na escravidão. Repolitizar, não no sentido de política partidária, mas repolitizar a questão da conflitividade. Agora, um dos problemas é a produção de subjetividade da grande mídia, que vai botar isso naquele... Eu acho que a baixa produtividade de resolução desses homicídios vem da naturalização, dessa subjetividade truculenta que naturaliza tudo o que é relativo ao medo, à segurança. Então, eu acho que a gente tem que produzir novas utopias, novos projetos, né? Projetos, e o que eu digo é o seguinte: para a juventude popular, os projetos estão ou na demonização, ou na vitimização, ou na demonização, ou na vitimização. Então, você vai ter assistenciais ou criminalizantes, né? Vamos dizer, punitivos. E eu acho que a gente tem que sair desse dilema, a gente tem que pensar como a juventude popular pode ser protagonista da sua história. Ela não precisa de projetos de assistência, paternalismo, ela precisa de poder soltar seu engenho, sua força, sua potência, que é isso que ela tem. Quando você vê, né, as condições em que eles vivem, as possibilidades que eles têm, e a quantidade de riqueza que tem, de possibilidades. Eu, há pouco tempo atrás, participei da banca de um jovem MC do Rio, que fez mestrado. Ele é morador de uma favela de Santa Teresa, que é o bairro que eu moro no Rio.
E ele disse, cansei de ser objeto de pesquisa. Eu resolvi fazer a minha própria dissertação de mestrado. Toda hora ele era entrevistado e tal. E aí eu aprendi tanto com a tese dele que ele mostrava as possibilidades que o trabalho imaterial tinha dado para os rappers e para os MCs produzirem seus próprios discos fora da indústria fonográfica. E ele era um menino que tinha tido uma passagem, ele foi largado, deixado na Funabem pela mãe. Ele teve 7 anos de Funabem. Então, ele mistura na dissertação de mestrado dele, que é em comunicação, a história de vida dele com a história do rap no Rio de Janeiro, e do hip hop, a batalha do Vintém. Mas aí ele trabalha as condições do trabalho imaterial, como o trabalho mudou e as possibilidades futuras. Eu, no meu marxismo, sempre olhava, olha, o trabalho mudou e tal. O olhar que ele tinha sobre aquilo era um olhar tão utópico, não utópico porque era na prática dele. Ele é um menino que trabalha numa empresa de administração como boy, mas está estudando e ele chama Boiuda 12, é o nome, ele tem o Facebook dele, ele está totalmente integrado. Então era maravilhoso quanta possibilidade que tinha naquilo, e numa história tão difícil, tão triste, né? E que não era triste, não era só triste, mas eu aprendi muito com esse trabalho. Então, eu acho que se a gente desse espaço, não para a coisa assistencial, porque eu acho que a coisa assistencial está junto com a punitiva, mas para a expansão do protagonismo. Né? Não existe nenhuma civilização que tenha saído sem ter uma escola pública de tempo integral, onde os talentos possam fluir, se manifestar, né, de uma forma generosa, né? Onde a escola pública não seja a escola dos pobres, mas seja... Então, eu acho que a gente tem que criar esses espaços coletivos na cultura, na ciência, na educação, de uma forma geral. Eu acho que aí é que a gente vai conseguir acabar com esses muros visíveis e invisíveis que só cresceram, né, surpreendentemente, na democratização. Né? Então, a minha coisa é muito pouco, poxa, cadê aquela mordida que a gente tinha? Né? A gente está tão naturalizando, né, as truculências, as mortes. Então, seria isso. Boa noite, meu nome é Renata. A minha pergunta é sobre... Parece que a população gosta do sofrer. Sente um prazer no sofrer de ter essa figura autoritária fazendo esse papel. E talvez façam isso por opção ou por não ter opção. E uma outra pergunta, uma outra colocação, eu gostaria que ela pudesse comentar a respeito. Qual o papel da mulher neste período? Qual período? No século XIX? No século XIX, mas também nesse período em que você estudou os processos de 68 a 88, desses jovens que foram... foi construída uma imagem deles como, dessa forma, né? Uhum. E a mulher nesse processo. E também uma terceira. Eu li que no período da ditadura existiram as caminhadas da família cristã pela Marcha com Deus pela Liberdade. Isso. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a dona Leonor de Barros Mendes, Mendes de Barros, obrigada, Margot, ela, de um dia para o outro, ela convocou a população de São Paulo e foram para essa marcha. Foram 700 mil pessoas que estavam na Praça da Sé, quer dizer, da Praça da República até a Praça da Sé, 700 mil pessoas convocadas por telefone, é muita gente. Alguns amigos meus dizem que o Brasil estava precisando de um sistema ditatorial, estava pedindo isso à população, que viria ou pelos militares ou por um regime socialista. E eu gostaria que você pudesse, se você puder comentar um pouco a respeito desses 3 pontos. Obrigada. Okay. Acho que a sua primeira pergunta, eu acho que tem uma pedagogia de construção de demanda por ordem. Você pega
televisão à tarde, tirando a maravilhosa exceção da televisão pública, eu tenho o maior prazer de estar trabalhando, de estar podendo falar, né, que são os oásis da programação. Você vê o que é a TV aberta, né? A TV aberta é produzindo subjetividades autoritárias e que gozam com o sofrimento do outro. Vê, né, esculacha, escracha, vendo os suspeitos serem expostos, né? Isso dá um prazer. Então, essa é a primeira pergunta. Acho que isso é uma pedagogia que se intensificou na saída da ditadura, produzindo esse paradoxo. A gente tem uma democracia no sentido representativo, mas, por outro lado, eu digo isso com o coração partido, nunca se torturou e se matou tanto como no Rio de Janeiro de agora. Isso, nós temos que lidar com isso, temos que resolver isso. Questão das mulheres. No século XIX, eu tenho um livrinho que chama O Medo, na cidade, uma das coisas que eu trabalho eram as africanas que vendiam angu, que eram o comércio ambulante numa cidade africana, escravista. Quer dizer, o comércio ambulante é uma tradição do Rio de Janeiro. Eu trago isso um pouco para trabalhar o choque de ordem, né? Essa maneira de encarar aquelas estratégias de sobrevivência. Debré, quando chega no Rio de Janeiro, em 1816, ele diz, estou numa cidade africana, e ele descreve, né? A maioria dos povos africanos que vieram para o Brasil eram matrilineares. Então, a mulher era o centro de referência e a organização familiar. Tanto que essa é uma das críticas que eu faço ao conceito de família desestruturada. Que não ter homem na família não quer dizer que a família seja desestruturada. Por isso que eu critiquei um pouco essa coisa, tem que ter mais pai, o pai é que dá a lei, aí o pai fica associado ao poder patriarcal, ao chicote, à pena, mais limite, né? Mas as famílias, tem uma historiadora maravilhosa, que foi minha orientadora, chamada Gislene Neder, que ela trabalha exatamente isso, né? Não existe um padrão de família brasileira, existem as famílias brasileiras. Tanto que eu trabalhei na Prefeitura do Rio há muitos anos atrás, e uma psicóloga, uma socióloga panamenha veio fazer um estudo para a Light, que era a empresa pública, foi privatizada, de energia. E a Light tinha uma diretoria que era a diretoria de favelas. Agora você vai ter a polícia indo atrás de gato. Era o contrário, como ela era uma empresa pública, ela tinha um serviço social nas favelas. E ela foi fazer um estudo sobre o uso de energia nas favelas. E ela viu como a casa da mãe, né, como é que a urbanização da favela se dá em torno da casa da mãe. Então, as mulheres no Rio de Janeiro são, tanto que você vê no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, a mãe é autoridade. No candomblé também, nas religiosidades afro-brasileiras, a mulher é o centro, né? Então, a casa da mãe, a tia. Quando o menino fala tia, não é a tia professora da escola, tia, posso ir ali. A tia é uma entidade. Então, no século XIX, por exemplo, uma das coisas que eu vi é que, e tem alguns estudos sobre isso, do Zé Líbano, que é um grande historiador, e do Flávio Gomes também, que eles trabalham o papel das vendedoras de angu, que em torno da sociabilidade do angu, né, tinha fuga para quilombo, toda a resistência à escravidão era muito feita em torno das mulheres. E a repressão aos zungus, que eram as casas de angu, cresce no momento das rebeliões de uma forma muito grande. Essa era a segunda pergunta. Então, acho que as mulheres continuam tendo um papel fundamental. Só que o que acontece? A gente patologiza isso, diz, olha, falta pai, falta lei, em vez de potencializar as mulheres. Todo o discurso, né? No Brasil não existe um padrão de família, existem famílias. Existe a família ibérica, patriarcal, existe a família afro-brasileira, existe a família indígena, onde também as crianças são criadas sem castigo e comunitariamente, onde o filho não é uma propriedade privada. Então, se a gente, isso que eu estou dizendo, se a gente pudesse reforçar as outras tradições, as outras potências nossas, eu acho que a gente poderia avançar, e aí o papel da mulher é fundamental, essa força que ela tem. E a terceira pergunta eu me esqueci, qual era? Eu estou sem caneta aqui para...
Ah, tá. Isso é uma outra economia, é a caminhada da paz, né? Lá no Rio tem um monte tem centenas de ONGs, coisas. Em São Paulo eu conheço menos a realidade. Mas é aquilo que eu falei, a vítima, né? Em torno da vítima. Pelo que eu entendi, você estava dizendo que isso seria uma nova, vamos dizer, uma nova roupagem daquele movimento na ditadura que pedia... E agora estão fazendo... Não. Uhum. Parece que a população, que a nossa população estava tem a ver com gostar de sofrer, né? Ela estava querendo que alguém cuidasse, lhe desse a tutela. Uhum. E isso poderia ser tanto pelo militarismo ou pelo socialismo. E existiram esses movimentos naquela época, antes de 68 ou 64, não 64, não me lembro bem, mas 60, 59 já existia esse burburinho. Isso. E Nasci aqui, nasci nesse pedaço e acompanhei bem esses movimentos todos. Aqui pela rua, não era Avenida Angélica, não era isso, eram casas, mas existiam hordas. Existiam hordas de passeatas a gritar, a conclamar. Ora conclamavam ditadura militar, ora conclamavam socialismo. então, e não tanto aqui em São Paulo como em outros municípios pelo Brasil. Então, parece que a população estava querendo isso. Naquele momento, era o que desejava. E ainda não houve... Sim. Pedia. Era a voz corrente. Isto é o que antecipou. Porque era a voz corrente. Isto foi verdade. Ela tem razão. O pessoal pedia mesmo, estava desprotegido, e pedia, implorava. Tanto a igreja era outra facção, era outra roupagem que a igreja vestia, não era a teologia da libertação, não havia ainda o Conselho Ecumênico II do Papa João XXIII, não havia essa revolta ainda na igreja. Então, acontece que a igreja aliava-se à situação e também ajudava, porque dizia-se que o comunismo ia matar o catolicismo e os padres iam morrer, os católicos iam morrer, eles comiam criancinhas, o mito veio daí. Foi um medo, né? Assim, não sei se é a população toda, porque isso deu num golpe de Estado contra... Quer dizer, eu quero dizer que era uma demanda por... Mas, de uma certa forma, o que vocês estão dizendo, eu acho que é a mesma coisa que eu estou tentando dizer, né? Que na democracia, como a história do Brasil é uma história violenta e é uma história muito truculenta, na saída da ditadura, o novo inimigo não era mais o comunista que ia comer criancinha, né? Então, vai para o criminoso comum, os novos fantasmas, o novo inimigo, e o medo produz uma demanda, que eu chamo de adesão subjetiva à barbárie. Os torturadores d'antanho viraram os torturadores policiais. Eles não foram dispensados. Claro, o homem que matou Lamarca virou secretário de Segurança do Rio de Janeiro, general Nilton Exatamente. Cerqueira. Todos certeza, eles ficaram escondidinhos, enrustidinhos e serviram nos anos 80, eram as pessoas da Delegacia de Estrangeiros, do extinto DOPS, do ICOD, eram estes. Mas o que eu quero dizer é que, de uma certa forma, isto aquilo então que estava limitado ao subsistema político-social se espraiou, né, na democratização de tal forma, pelo medo, pela internalização desse medo e pela despolitização do conflito social,
de tal forma que fez com que nós, saindo da ditadura, continuemos a pedir mais truculência, mais autoritarismo. Acho que, na verdade, nós estamos concordando, não é isso? Exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Acho que isso produziu uma... Uhum. Esta disciplina. Porque existe um pouco de leniência de ambos os lados. A impunidade de um lado e a libertinagem de outro. Olha, eu acho que olha, a gente está vivendo um momento de maior aplicação de pena da história do Brasil. Eu acho que é um falso problema. Esse negócio no Senado. Meu Deus. Não vamos. Então vamos avisar a mão de todo mundo. Não, eu estou dizendo para a senhora que nunca se prendeu tanto. Quando a gente está falando de impunidade, quer dizer, está faltando pena. Tinha que ter mais pena. Pode ser que a gente pode falar diferente, a gente pode falar de seletividade. A gente pode dizer o seguinte, bom, os pobres são mais punidos, mas nunca houve tanta aplicação de pena no Brasil. É só olhar a população carcerária.